Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menuitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e os de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, e os objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente dele, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. Aleluia! Pai, te damos graças por tua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê alimento nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém. Você pode dar graças a Deus? Irmãos, eu precisei ler esses 30 versículos para que você tivesse um pouco de compreensão do que nós iremos falar aqui nessa noite. Antes de começar a falar do texto, eu preciso contar para você o seguinte: o livro de Crônicas, ele foi escrito algumas centenas de anos depois que Israel já havia morado, já havia habitado em suas terras, naquela região que nós conhecemos como Israel hoje. Só que anos se passaram e o povo abandonou o Senhor. O resultado disso é que vários impérios inimigos entraram e destruíram a Israel e levaram o povo exilado. É isso mesmo. O Império Babilônico, ele tinha essa estrutura de governo. Ele vinha, dominava um povo, pegava a sua gente e levava para outra terra, fazia uma bagunça, para que, enfraquecendo a cultura daquele povo, enfraquecendo a fé daquele povo, então ficasse mais fácil destruir família, destruir a vida, destruir os sonhos, destruir os projetos, destruir o futuro. Então, quando esse povo, pela graça de Deus, tem a oportunidade de voltar para Israel, algumas reformas são necessárias, algumas transformações são necessárias. E aí, queridos, quando eles voltam, o templo estava destruído, a estrutura como eles conheciam tinha sido destruída, e agora Deus levanta homens, profetas, para escrever-lhes as histórias, para escrever-lhes as crônicas. Qual era a sua história, a sua origem, de onde eles haviam vindo. Então os livros das crônicas é um livro pautado em contar não apenas feitos de guerra,
Mas o mais importante dos livros das crônicas é contar os feitos espirituais do povo de Israel. Para quê, pastor? Para que aqueles remanescentes soubessem das suas origens, soubessem de onde eles haviam vindo. E aqui nós chegamos no capítulo 20 de 2 Crônicas, contando a história de um rei chamado Josafá. Não esqueça o nome desse rei, rei Josafá. Um homem que estava levando o seu reinado, estava levando a sua vida como um rei que havia recebido do seu pai o cetro. Só que num determinado momento, queridos, os inimigos, Amon, Moabe e os do Monte Seir, 3 povos, decidiram que iriam invadir Judá, decidiram que iria destruir o reinado de Josafá. E aí, o que nós vemos aqui é algo natural que acontecia no mundo antigo. O mundo antigo era cheio de guerras, cheio de batalhas, e aqui não é diferente. Mais uma batalha, mais uma guerra acontecendo sobre aquele povo. Só, queridos, que o que está acontecendo aqui é que Josafá, ele não tem um grande exército, ele não tem um grande povo. Por quê, pastor? Porque já havia acontecido uma divisão em Israel. Havia 2 reinos nesse momento da história: reinos do sul e reinos do norte, tribos do sul e tribos do norte. Então Josafá, ele não tem um grande exército, não tem um grande povo, e quando ele escuta que uma grande multidão está vindo contra ele, o que é que o texto diz? Que ele teve medo. Ele teve medo quando escutou que uma grande multidão estava vindo contra ele. Sabe, queridos, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que, às vezes, na nossa caminhada, quando aquela notícia desagradável chega sobre nós, todo mundo é ser humano, e todo ser humano, quando chega uma notícia ruim, a primeira coisa que dá na sua mente, o primeiro sentimento é medo. O primeiro desconforto é a ansiedade. O que eu vou fazer com essa notícia? O que eu vou fazer com essa realidade que está à minha porta? Josafá, queridos, a Bíblia diz que ele teve medo. Só que esse rei, irmãos, quando ele tem medo, o que ele faz? A Bíblia diz que ele então pôs-se a buscar a Deus. Quando teve medo, ele pôs-se a buscar a Deus. Perguntinha para nós: nos seus momentos de medo, nos seus momentos de dificuldade, quem você tem procurado? A quem você tem buscado quando a angústia chega até você? Quando a dificuldade bate à sua porta, a quem você tem buscado? A Bíblia diz que ele vai buscar ao Senhor. Por quê? Porque é tudo que ele tem. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer que em alguns momentos da nossa vida, Deus é tudo que nós temos. E Josafá reconheceu: o Senhor Deus é tudo que eu tenho, então eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar a Deus. E não só ele buscar a Deus, mas ele então convoca, irmãos, ele convoca toda a nação, todo o povo, para buscar a Deus. Agora vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando do governante máximo da nação, o rei, o grande rei. E ele não era apenas um rei, ele também era o chefe militar. E toda a nação que estava prestes a enfrentar uma guerra esperava que o seu comandante máximo tivesse uma postura militar. Só que a postura de Josafá é: gente, estou convocando todo mundo, nós iremos nos congregar na igreja e a gente vai clamar a Deus. Estava todo mundo esperando aquele soldado mais cético, aquele soldado: cadê a espada? Cadê as armas? Enquanto o exército está vindo,
O rei, ao invés de mandar a gente pegar as espadas, preparar o exército, arrumar os carros, arrumar os cavalos, ele está mandando a gente ir para a igreja orar. Imagina o choque. Imagina a realidade daquele exército. Só que, queridos, ele não chama só o exército para orar, não. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele também chama as mulheres, as crianças, os filhos. Vem todo mundo para Jerusalém. No mínimo, a gente pensaria: esse rei está maluco, esse rei está louco. Como que ele vai juntar todo mundo aqui? Todo mundo vulnerável, com criança. Mas é nesse ambiente que o rei diz: vem todo mundo para cá, que nós iremos clamar a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você como chefe de família, você como pai, como mãe, você como governante do seu lar, você como governante da sua vida, como é que você se comporta quando o inimigo está batendo na sua porta? A atitude mais óbvia era preparar o exército, mas a atitude de fé do rei é: nós vamos buscar a Deus. Você está me entendendo? Quando o negócio apertar para o seu lado, irmão, as pessoas vão esperar que você faça a atitude mais óbvia. As pessoas vão esperar que você faça aquilo que é mais lógico na sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite: quando o negócio apertar para o seu lado, lembre-se do autor e consumador da sua fé. Lembre-se do seu Deus e busque a Ele. Quando o negócio ficar feio para o seu lado, esqueça aquilo que é óbvio e vai para aquilo que faz sentido para a sua fé. Josafá não estava fazendo algo óbvio, Josafá não estava fazendo algo que todo mundo estava esperando, ele estava fazendo aquilo que iria resolver o problema dele. Vão te chamar de lunático, vão te chamar de despreparado, mas lá na frente a conta vai fechar na sua vida. O povo se reúne, o povo está tudo reunido, querido. Mas o inimigo está vindo, o inimigo está às portas. E quando ele se reúne, acontece algo lindo, maravilhoso. O que acontece, pastor? A Bíblia diz que eles começam a orar. E o rei, ele toma a frente, ele começa a fazer uma oração. E a oração do rei, queridos, é muito simples. Ele fala assim: Deus, o Senhor é Deus nos céus. O Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a capacidade de resolver isso. Porque esses nossos inimigos, Deus, isso é Josafá orando, queridos. Esses nossos inimigos, o Senhor poupou a vida deles quando Moisés estava levando o povo, e nós passamos nas terras deles, e o Senhor não nos deixou invadir. Agora, Deus, esse mesmo povo está vindo contra a gente, esse povo está se levantando, e aí o rei faz a oração dizendo assim: Deus, o Senhor não vai julgar esse povo? Sabe o que o rei está mostrando aqui, queridos? Através de uma oração, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, que os olhos de Deus estão vendo os bons e os maus. Sabe o que na oração do rei que ele está mostrando para mim e para você? Que Deus Todo-Poderoso está olhando, e ainda que a sua vida, as suas ações, suas atitudes, talvez você ache que não está dando resultado agora, porque você está sendo uma pessoa certa, você está sendo uma pessoa honesta, você está sendo uma pessoa justa, você está sendo uma pessoa amável. Talvez você ache que as suas ações não estão dando resultado, mas eu quero te dizer nessa noite que o Deus dos céus está olhando sobre toda a terra, e está vendo todo mundo. Ei, Asaf, um músico, um homem de Deus, no Salmo 72, ele disse assim: Deus, eu olhei para a prosperidade do ímpio e tive inveja. Eu tive inveja, porque eu vi o homem mau prosperando.
Eu vi a pessoa fazendo tudo errado e mesmo assim prosperando. Aí o mesmo Asaf fala assim, irmãos, presta atenção, ele fala assim, ó: mas quando eu olhei para o final da vida daquele homem, eu não tive inveja, coisa nenhuma. Querido, seja sincero, você já teve inveja? Falar, Deus, eu faço tudo certinho, fulano faz tudo errado, está prosperando, fulano faz tudo errado, está tudo dando certo na vida dele, e minha vida eu faço tudo certo, está dando errado. Você já pensou assim? Só que, olha para o final, olha o final. Josafá, queridos, ele traz, nem tinha escrito ainda, mas a realidade que ele traz é Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Na oração dele, ele traz isso à tona. Deus, nós fomos bondosos para com eles, e eles estão nos pagando com violência, então seja o nosso juiz aqui agora. Sabe, querido, quando inimigo se levantar contra a sua vida, você não precisa levantar, ir lá, tentar se defender não. Diga, Deus, seja juiz nessa causa. Senhor, se coloca à minha frente. Eu posso ouvir um amém, querido? Sabe, quantas vezes a gente vai para a rede social discutir, brigar? Ei, querido, deixa Jesus ser seu advogado, deixa Jesus lutar as suas causas. A oração é muito simples, mas a palavra de Deus diz que aquela oração simples, irmãos, trouxe a manifestação do Espírito de Deus. Eu quero te falar uma coisa, querido, quando uma igreja, quando uma congregação, ainda que seja de pessoas simples, ainda que seja de pessoas limitadas, ainda que seja de pessoas totalmente, altamente limitadas, mas se houver um coração sincero, houver um espírito contrito, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito dele vem. Você não está entendendo? A Bíblia diz que o Espírito dele veio, querido. O Espírito de Deus veio naquele ambiente, um ambiente de medo, um ambiente de angústia, um ambiente de sofrimento. De repente, o Espírito de Deus veio e toma a vida de um jovem. A Bíblia diz que ele chamava Jaaziel, um jovem chamado Jaaziel. O Espírito de Deus toma ele, e aquele jovem agora, cheio do poder de Deus, ele fala assim: ei, Judá, e todos vocês, moradores de Jerusalém, e a você, rei Josafá, ouça o que o Senhor vai dizer a vocês. E aí ele começa a dizer. E quais são as primeiras palavras do profeta? As primeiras palavras do profeta é assim: ei, não temais. Quando Josafá ouviu a notícia, o que a Bíblia diz que ele teve, querido? Teve o quê? Mas quando Deus usa o profeta, o que o profeta está dizendo para ele? Não temais. Deus, ele veio até você, não é simplesmente, querido, para você ter mais uma religião, para você ter uma distração no domingo, mas Deus veio sobre a sua vida para que os seus maiores medos sejam respondidos nele, para que as suas maiores crises sejam colocadas diante dele. Deus não está brincando de ser Deus na sua vida, Deus não está brincando com a sua fé, Deus não está brincando com a sua crença nele. Ele veio para resolver e ele irá resolver. Não temas, não temas. E por que não temer? E o profeta continua: não temas, porque Deus irá lutar essa batalha. Agora, por que Deus vai lutar essa batalha? Porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos homens, quantas mulheres estão entrando em enrascadas porque estão lutando batalhas que não são suas? Quanta gente está entrando em encrenca, em problemas, não era seu, irmão, mas você entrou de gaiato,
O negócio não tinha nada a ver com você, mas de repente te colocaram lá no centro. Você virou o centro da confusão. Você foi lá para ajudar, você saiu como ruim. Aconteceu isso com você, irmão? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda a discernir quais são as batalhas suas, quais são as batalhas do Senhor. Aprenda a discernir aquilo que Deus já está lutando. Aprenda a discernir aquilo que Deus já está fazendo. Ei, não precisam temer, porque a batalha não é de vocês. A batalha é de Deus. Irmãos, aqui o negócio foi para outro nível. Essa batalha não era apenas 3 povos querendo destruir Josafá. Havia uma luta espiritual. Eu quero te dizer nessa noite que na sua vida também não é diferente. Existem algumas lutas, alguns inimigos que vêm contra a sua vida, que na verdade são lutas e inimigos espirituais. E não vai ser com ferramentas, com armas naturais que você vai vencer. Não vai ser no grito, não vai ser no argumento, não vai ser diante do juiz, vai ser no joelho. Porque é de Deus. A Bíblia conta a história de Daniel, que Daniel começou a fazer um jejum e ele estava clamando algo para Deus. Diz a Bíblia que ele jejuou durante 21 dias. Durante 21 dias ele clamou a Deus por resposta, e a resposta não chegou. No 21º dia, o anjo do Senhor chegou até ele e falou assim para ele, você já conhece a história, e falou assim para ele: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu me coloquei para vir trazer a resposta. Só que quando eu cheguei aqui, havia um principado. Está entendendo isso, querido? Havia um principado que se opôs. Eu tive que voltar, chamar reforço, para a gente batalhar, e eu vir aqui e trazer a resposta para você. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você está desistindo no primeiro dia de oração? Por que você está desistindo na primeira semana de oração? Você está numa batalha. Existem níveis e níveis espirituais. Existem principados, existem potestades. E essa batalha, ela não vai se resumir simplesmente que você falou: oh, Deus, resolve para mim, pronto, acabou. Não, precisa de lágrima, precisa de choro, precisa de humilhação, precisa de jejum. Ah, querido, você tem que usar todas as ferramentas. O povo se coloca para clamar e o Espírito de Deus vem. Ei, não temas, porque essa batalha é de Deus. O povo começou a festejar, queridos. Por quê? Opa, alegria. É de Deus. Não é minha essa batalha. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muito crente que vive triste, abatido. Por quê? Opressão espiritual. A batalha é tão grande que não consegue nem respirar. Você vai conversar com a pessoa e fala assim: não, tô na guerra, tô na batalha. Mas por quê? Não, tem que estar feio. O que é isso? Opressão. E por que eu estou dizendo isso nessa noite, querido? Porque você precisa ter entendimento que a sua vida não é basicamente natural. A sua vida não se resume a esse corpo que você olha no espelho e vê, não. O povo se alegra, por quê? Porque agora aquele peso é tirado dos ombros deles, e eles então louvam a Deus, eles celebram. E aí algo acontece que o profeta não para por aí. O profeta fala assim, o profeta então, Deus usa o profeta para direcionar como é que Deus vai fazer. E ele fala assim, ó, é o seguinte, vocês vão ir, vocês vão subir o monte, e quando vocês olharem, vocês não vão precisar fazer nada, mas vocês vão precisar fazer algo: se colocarem de pé, terem postura, se posicionarem para ver o livramento. Eu quero te falar nessa noite aqui, ei querido, é tempo de você se posicionar.
Eu estou falando bem pausadamente para que você entenda isso. É tempo de você se posicionar. Deus vai fazer, mas você precisa se posicionar. Você precisa tomar atitude. E veja, eu não estou aqui falando bravo com você, mas isso é um recado, é um alerta para a sua vida. Se posicione. Você não verá os milagres, você não verá a abundância de Deus sobre a sua vida, se você não se posicionar em Deus. A palavra do profeta era nítida: vocês vão, Deus vai batalhar, mas vocês precisam se posicionar. E o que é se posicionar, pastor? Se posicionar é abrir mão daquilo que não agrada a Deus na sua vida, e que você sabe muito bem o que é. Lembrem-se da mulher que foi pega em adultério. Todo mundo queria matar aquela mulher, mas Jesus salvou ela da morte. Jesus livrou ela da morte. E quando estava todo mundo já distante, só estava ela e Jesus. Jesus falou assim para ela: mulher, cadê aqueles que queriam te matar? Ela fala: Senhor, não tem mais ninguém. Ninguém me condenou. Jesus vira para ela e fala assim: muito menos eu vou te condenar. Aí Jesus fala assim para ela: ó, vai e vai em paz. Não, Jesus falou assim para ela: vai e não peques mais. Por quê? Porque a falha daquela mulher era o seu pecado. Jesus diz para ela: vai e não peques mais. Aí qual que era o pecado da mulher? Ela tinha cometido um adultério. E a fala de Jesus é simples assim, ó: vai e não peques mais. É óbvio que Jesus estava falando: vai e não cometa mais adultério. Estou trazendo para a nossa vida aqui. Jesus está dizendo para nós: vai e não peques mais. Você sabe qual é o seu pecado. Eu não preciso passar uma lista aqui de pecado. Você sabe onde você falha, irmão. Você sabe onde que o negócio aperta para o seu lado. Vai e não peques mais. Isso é se posicionar. Se posicionar é olhar para a nossa vida, como Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo. É você olhar e falar assim: opa, peraí, isso aqui eu estou fazendo errado. Meu irmão, não precisa da sua mulher, já tem 50 anos que você é casado, não precisa da sua mulher chegar e ler para você aquela lista de atitude errada que você tem com ela. Não precisa. Da mesma forma, querido jovem, não precisa dos seus pais chegar para você e dar aquele sabão em você. Você sendo cristão, você precisa se posicionar. Pronto. Só que nós ficamos procurando um culpado, não é verdade? A gente fica procurando quem é o culpado, quem é o errado. Porque eu estou assim é por causa de fulano, eu estou assim é por causa de Beltrano, eu estou assim é porque o mundo está assim. Não, querido, é nós, é sobre mim, é sobre a minha transformação. Ei, vai e se posicionem. Irmãos, essa palavra é muito forte, muito séria. Vá e se posicione. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu não sei se vocês têm notado, mas nós estamos como igreja vivendo um tempo, queridos, um tempo maravilhoso. Os céus estão abertos. Eu não sei se vocês têm notado isso. Os céus estão abertos. Há uma palavra de Deus para o ano de 2024, um ano de bênçãos. Eu estou falando isso aqui e eu sei que tem novos convertidos, tem pessoas que estão aqui nos visitando nessa noite, e talvez você não tenha entendido nada que eu estou te falando, mas eu quero te dizer nessa noite, você que está aqui nos visitando, você que está aqui pela primeira, segunda vez, eu quero dizer que há sim uns céus abertos. E o que é isso, pastor? O que significa isso? Significa que está um tempo bom de semear, está um tempo bom de plantar. É casamento que você quer? É organizar a vida financeira que você quer? É organizar a saúde emocional que você quer? Está um tempo propenso. Os céus estão abertos. E ambientes de céus abertos, milagres acontecem. Eu posso ouvir um amém? Está aberto. Mas o que eu preciso fazer? Se posicionar para ver Deus agir. Se posicionar para ver Deus fazer. Então, a palavra era simples: vocês não precisam batalhar, porque essa batalha é de Deus. Vocês precisam se posicionar. Mas posicionar de que forma, pastor? O profeta fala: vocês vão louvar a Deus. Vocês vão louvar a Deus. E aí, queridos, o rei então chama os levitas. O rei chama os levitas. Quem que eram os levitas? Era a turma
que cuidava do templo, era a turma que cuidava da adoração, eram os cantores. E ele organiza a frente de batalha, era uma turma de músicos. Se o Bebeto estivesse lá, você estaria na frente, Bebeto. A turma do louvor estava na frente, e foi assim que eles foram para a batalha. Olha que coisa interessante, queridos. Eles foram batalhar com a turma na música na frente. Isso aqui me ensina algo poderoso: o poder do nosso louvor, o poder da nossa adoração. Mas eu não estou falando aqui de maneira leviana, que é só cantar e Deus vem. Não, eu estou falando de um coração sincero diante de Deus. Eu estou falando de um coração quebrantado diante de Deus. Você não faz ideia, querido, quando você abre a sua boca para adorar a Deus. Você não faz ideia quando você abre a sua boca para direcionar o seu louvor a Deus. Você não compreende, sabe? Às vezes o ministério do louvor fica aqui fazendo força. Levanta as mãos, canta. Você não faz ideia quando você abre a sua boca para adorar, o que acontece nas regiões celestiais. Não é apenas uma voz, não é apenas palavras, mas é uma voz profética, saindo em direção aos céus. E isso move as regiões celestiais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ei, aprenda a adorar o Senhor. Ah, pastor, mas eu não gosto de cantar, não. Eu não gosto de fazer. Aprenda a adorar o Senhor. Deixa os céus ouvir a sua voz. Deixa o inimigo ouvir a sua voz. Para que isso, pastor? Para que aconteça um movimento nas regiões celestiais. Esse povo, querido, vai para a guerra, e os cantores estão à frente. Parecia fragilidade, mas na verdade Deus já estava os preparando para celebrar aquilo que Ele já tinha feito. Só louva, só agradece quem sabe do poder que há no Deus que Ele serve. Compreendeu? Só agradece, só louva quem sabe do poder quem serve. Vamos lá. Jesus, diante de um dos maiores desafios, tem os 5 pães e 2 peixes, para alimentar mais de 5.000 pessoas. Qual foi a oração de Jesus? Deus, o Senhor é todo poderoso, multiplica esse pão, multiplica esse peixe, porque senão esse povo vai bater em mim. Foi assim? A Bíblia diz: e tendo pegado o pão e os peixes, erguendo aos céus, deu graças a Deus e repartiu. Não para por aí não. Lázaro morto há 4 dias, fedendo. Alguém chega e fala: Jesus, não mexe não, está fedendo, está cheirando mal, não mexe não. Mas mesmo assim alguém é obediente e tira a pedra. Aí Jesus mais uma vez vai orar. Aí ele fala: oh Deus, ressuscita este defunto, Deus. Oh Deus. Não. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Só louva, só agradece quem sabe do poder que há em Deus. Por que tinha cantores na frente, pastor? É simples. Era para celebrar o que Deus já tinha feito. Só celebra quem acredita que Deus já fez. Só canta quem acredita que Deus já fez. Ah, querido, isso é poderoso. Isso é lindo demais. Quando a gente compreende essa verdade, você vai parar de reclamar a partir de hoje. Se você compreendeu isso, você vai parar de murmurar a partir de hoje. Se você compreendeu essa verdade, não vai sair palavra negativa da sua vida nunca mais. Eles começam a louvar. E o texto diz que no outro dia eles caminham para o lugar da batalha. Imagina o coração daquelas pessoas. Mas eles vão assim mesmo. Vão com os cantores. A multidão vai louvando, vai adorando ao Senhor. Mas quando eles chegam lá, queridos, o que eles veem? Eles veem uma multidão de cadáveres. Uma multidão de cadáveres. Deus já tinha feito. Deus já tinha passado e já havia destruído o inimigo.
Agora isso aqui é poderoso, queridos, quando a gente entende isso daqui. A Bíblia diz que enquanto eles adoravam, que enquanto eles clamavam, louvavam a Deus, a Bíblia diz bem assim, que o Senhor colocou emboscadas no meio dos inimigos. Amon e Moabe se levantou contra os do Monte Seir e foi lá e destruiu todo mundo. E aí o texto vai dizer o seguinte, irmãos, olha o que o texto diz: que depois de ter destruído os do Monte Seir, eles ajudaram uns aos outros a se destruir. Deixa eu te falar, você não precisa destruir seu inimigo não, querido. Ele vai se autodestruir. Você não precisa lutar não, porque eles vão se autodestruir. Agora, algo lindo nisso aqui, irmãos. Enquanto eles adoravam, Deus estava colocando emboscadas lá no inimigo. Eu quero que você levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Enquanto você adora aqui, Deus está pondo emboscada lá. Enquanto você adora aqui, Deus está fazendo milagre lá na sua casa. Enquanto você adora aqui, o milagre está chegando lá, a cura está chegando lá. Enquanto você adora aqui, o inimigo está se destruindo lá. Enquanto você adora aqui, o nome de Deus está sendo glorificado lá. O inimigo estava se destruindo, por quê? Porque quando Deus age, irmãos, quando Deus faz, Ele faz uma obra perfeita. A missão desse povo aqui era adorar, e a sua missão, aprenda isso, é adorar a Deus. A sua missão é louvar ao Senhor. A sua missão é tornar o nome dEle grande nessa terra. Cadáveres, tinha matado todo mundo. Quem matou? Foi Deus? Não, eles mesmos se mataram. A gente acha assim, o inimigo, o homem mau, Deus vai destruir, Deus vai pesar a mão. Querido, em quem está fazendo coisa errada, Deus não precisa pesar a mão, Ele se autodestrói. Não precisa não. A gente olha e fala assim, Deus vai pesar a mão. Não precisa pesar a mão não. É a ação do seu próprio plantio. Eles se autodestruíram. O que eles queriam fazer com Israel, eles fizeram com eles mesmos. Às vezes, vai ser assim na sua vida. Você vai olhar e vai ver o inimigo caindo diante de você. E por quê? Porque lá atrás, você foi misericordioso, você foi bondoso, mas agora quis te fazer mal. Queria te prejudicar lá no ambiente de trabalho. Eita! Queria te prejudicar lá dentro do ambiente de trabalho. Mas de repente, se autodestruiu. É sobre isso, queridos. É sobre o guarda de Israel não dorme. É Ele que está no controle da sua vida. Você não compreendeu ainda quem é que está no governo da sua vida. Pastor, mas estão falando mal de mim, está um mexerico. Não tem problema, calma. Um monte de cadáveres se autodestruíram. Agora vamos pegar os despojos. E quando vão pegar os despojos, era tanta coisa, gente, que eles não conseguiram carregar. Precisou de 3 dias carregando. Ao final do 3º dia, no 4º dia, o que eles fazem? Cada um vai para sua casa? Não. Todo mundo volta para Jerusalém. Todo mundo se reúne na igreja de novo. Por quê? Porque é adorar a Deus antes das crises, durante as crises e depois da vitória. Amém, queridos? Eu vou buscar a Deus, porque o trem está feio para o meu lado. Busca a Deus antes. Recebeu a notícia? Busca a Deus. Busca a Deus durante. Clame a Deus. Deus vai me dar vitória. E quando Ele te entregar a vitória, volte para agradecer. Eles voltam, irmãos, cheios de despojos. Não precisou derramar sangue de ninguém. Ninguém precisou matar ninguém. Mas volta todo mundo vitorioso. Entendeu isso daí? Não precisa matar ninguém, você vai voltar vitorioso. Volta todo mundo para dentro do templo. E agora é tempo de quê? De celebrar, de alegrar-se. Por quê? Porque Deus lhes deu vitória. E é legal porque o texto vai finalizar dizendo assim, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras.
quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. É assim que o texto finaliza. O texto que começou dizendo morte, destruição, violência, angústia, medo, finaliza dizendo: e houve paz de todos os lados. Por quê? Essa paz veio do nada? Não, porque Deus promoveu esta paz. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que no nome do Senhor Jesus, de todos os lados da sua vida, haverá paz. Não promovida por causa de um remédio ansiolítico que você está tomando, mas promovida por Deus. Deus te dará paz. Nada que eu tenha contra remédio não, amém, querido? Mas eu quero te dizer que Deus vai fazer uma obra tão maravilhosa na sua vida, que vai ser uma obra tão completa, que você não vai ficar dependente de nada, você vai confiar nele. Josafá teve paz todos os dias do seu reinado, porque Deus operou. Mas o princípio está onde? O princípio está na confiança. O princípio está na devoção. O princípio está no louvor a Deus, mesmo em tempos de dificuldades. Vencendo batalhas. Eu não venço batalhas com a espada na mão. Eu venço batalhas adorando a Deus. Eu venço batalhas confiando em Deus. Eu venço batalhas crendo no poder de Deus sobre a minha vida. O Senhor Jesus, e eu quero finalizar com esse pensamento. O Senhor Jesus, ao conversar com os seus discípulos, ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Eu não sei se você tem entendimento disso, mas quando nós falamos que o Espírito Santo está aqui, é sobre essa verdade eterna que Jesus determinou sobre nós. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Você não está vendo Jesus hoje, mas Ele está com você. Você não precisa sentir um arrepio, mas Ele está com você. Ah, pastor, eu não consegui chorar, não tem problema, Ele está com você. Pastor, mas eu estou num buraco muito fundo, Ele está com você. O salmista, irmãos, ele vai tentar descrever essa verdade, e ele fala assim, ó: Deus, como eu fugirei da sua face? Se eu subo ao alto monte, lá o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Como eu fugirei da sua face? Ele está com você. Não ache que você está só. Ele está sobre a sua vida. E quando você entende isso, ainda que a situação não seja tão favorável, mas vai haver paz. Ainda que o sintoma seja desfavorável, haverá tranquilidade. Por quê? Porque eu estou em Deus. Sabe, queridos, 2024 é um ano que vencerão aqueles que colocarem a sua vida em Deus. Aqueles que louvarão, agradecerão, viverão na presença dEle, acima de qualquer obstáculo, de qualquer circunstância. O grande rei usou uma atitude simples. A grande atitude de guerra não foi guerrear. A grande batalha não foi vencida em uma batalha, mas foi vencida na presença do Senhor. Suas batalhas não serão vencidas lá, serão vencidas aqui. E quando eu me refiro aqui, não estou dizendo a esse ambiente, mas estou me referindo aqui, na presença do Senhor. É lá no seu quarto, de joelho dobrado. É aonde você costuma buscar. Pastor, eu não gosto de orar muito não. Dedique-se em oração. Ah, eu não dou conta. Vai lá. Fica 10 minutinhos lá, fica meia hora, fica 1 hora. Faça disso um estilo de vida e você vai ver as maravilhas de Deus sobre a sua vida.